Meus cascateiros, meus bons de bola, Daniel Ban de novo na área aí. Pessoal, acabei de fazer um vídeo aí para falar da seleção brasileira, da vitória sobre o Japão, né? Lembrando, né? Uma vitória muito mais mérito dos jogadores do que do Ancelotti, que na minha opinião fez muita bobagem no jogo, né? E foi salvo pela hombridade e pelo espírito de vitória desses jogadores da seleção brasileira, mas eu também gostaria de comentar, né, e aí esse vídeo segundo agora, para comentar os outros jogos aí que já tivemos, né? Tivemos nos pênaltis a Holanda perdendo para Marrocos, resultado que previmos aqui, já sabíamos que ia ser um jogo equilibrado, Marrocos jogou até melhor, né, mereceu o resultado no tempo normal, mas acabou sendo nos pênaltis, né, e aí realmente era um jogo muito equilibrado, né. A Holanda deveria... se bem que a Holanda fez a parte dela, que ela ficou em primeiro no grupo dela, né? Só que o Marrocos hoje não é uma seleção qualquer, né? E nós já tínhamos dito isso também quando o Brasil enfrentou o Marrocos lá atrás. Aí tivemos sim a grande zebra, né? A Alemanha sendo eliminada pelo Paraguai nos pênaltis. É destacar assim, né? A força defensiva do Paraguai, né? Uma seleção que sabe se defender, não tem nada na frente ali, o técnico horroroso, esse Gustavo Alfaro, é pavoroso e ruim, é pior do que qualquer treinador brasileiro de segunda divisão, mas o Paraguai tem alguns bons valores ali, alguns bons jogadores no elenco, né? A zaga é boa, tem o Gustavo Gomes, tem o Maurício, o Isidro Pita, tem alguns bons jogadores ali, né? O técnico tá bem abaixo dos jogadores e o Paraguai fez aquele jogo de se defender. A Alemanha não conseguiu furar a defesa deles, e aí nos pênaltis o Paraguai teve duas chances de fechar as penalidades antes das cobranças alternadas, e os paraguaios erram as duas cobranças, e a última com o Balbuena, que é reserva do Grêmio, batendo pênalti, né, pessoal? Já falei aqui, zagueiro bater pênalti é uma temeridade. Zagueiro não tem que bater pênalti. Zagueiro tem que marcar, cabecear, zagueiro só tem que bater pênalti se o cara treina todo dia cobrança de pênalti. Se o cara treina todo dia, tudo bem. Se não, assim, aí é uma fábrica de traumas. Veja o Gabriel Magalhães, errou o pênalti lá na final da Champions. O Marquinhos, que é o outro zagueiro nosso, errou o pênalti na Copa do Mundo. O zagueiro não tem que bater pênalti. Aí o Balbuena erra, só que pra sorte do Paraguai, o que é um zagueiro alemão, também erra, porque zagueiro batendo pênalti é isso aí. E aí outro zagueiro do Paraguai foi bater, mas esse aí com certeza treina. E aí fez o gol em cima do Neuer e decretou a classificação paraguaia. Mas aí também, né, pessoal, a aventura do Paraguai acaba agora porque eles vão pegar... porque eles vão pegar a França, né, que hoje atropelou a Suécia, aliás. O pessoal fala, não tem time bobo. Assim, não tem time amador, não existe mais time amador. Os jogadores hoje são todos profissionais, por pior que seja a seleção de um determinado país, mas muitos desses jogadores jogam na Europa ou jogam em alguma liga maior. Só que assim, pessoal, o fato dos jogadores serem profissionais não quer dizer que não exista time ruim, seleção ruim. Olha a Suécia, é uma seleção muito ruim. E é muito ruim por quê? Porque não marca. Pô, a França tem o Mbappé, que é o melhor jogador deles. O cara é um monstro. Por que o Mbappé toda hora tá livre? Por que não tem três em cima dele? Né, os japoneses dobraram e triplicaram a marcação em cima do Vini. Ainda assim o Vini quase fez aquele espetáculo de gol lá, né? Que a bola bate na trave. Então assim, futebol futebol... o time que é ruim, o time que é pior, tem que marcar muito, né? E a Suécia simplesmente, além dos caras não serem bons com a bola no pé, eles não marcam. Outro time também que não marca nada, Costa do Marfim, que time frouxo, os caras não marcam nada, eles deixam espaços generosos. Quem dera que fosse o adversário do Brasil a Costa do Marfim, quem dera, porque um time que cede a quantidade de espaço que eles cedem, o Vini ia deitar e rolar. O Matheus Cunha, Martinelli, Ryan, Luiz Henrique, quem entrasse ia deitar e rolar contra o Costa do Marfim. Os caras não marcam nada, os caras são muito bons de bola no pé, eles trabalham bem, constroem bem um jogo, eles sabem pisar na área, eles sabem criar chances de gol, mas não adianta, se a defesa dos caras não marca ninguém. O segundo gol da Noruega, os caras, todo mundo, assim, o cara da Noruega recebeu, aí ele passou por atacante que estava na área, o atacante recebeu livre, depois que vieram três em cima dele, aí ele rola pro meio, o Haaland tá livre também. Futebol, você não marca os caras antes deles receber, você não marca os caras depois que eles recebem a bola, não, tem que marcar antes. Se não marcar antes, não dá. Então, é isso. Então, assim, pode não ter time bobo, mas time ruim, mal treinado e que não marca ninguém,
Nessa qual, e goleiros ruins também. Nossa, que quantidade de goleiro ruim, né? Quantidade de mão. Tem um perna de pau, tem mão de pau também, né? Inclusive o nosso, né? Que tomou aquele gol do Japão, que pela madrugada, hein? Ali, qualquer goleiro, assim, olha, ali é difícil defender o Alisson, né? Não é difícil ali. Assim, todo mundo pega no pé do Alisson, mas ontem ele tem razão, né? Mas só que ele não é o único goleiro ruim da Copa. Tem muitos goleiros ruins. Impressionante o downgrade que tivemos tecnicamente com os goleiros, tá? É um pior do que o outro. Esse do Gosma Marfim, ele tomou um gol, o primeiro gol da Noruega, o cara tava no meio de campo praticamente. Como é que ele vai defender se ele não tá na linha do gol ali? Se ele não tá à frente do gol? Então, assim, é uma coisa pavorosa, tá? O nível técnico dos goleiros é assombroso, assim. Muitos ruins, muitos goleiros muito ruins, tá? Alguns bons, mas assim, talvez por essa quantidade de seleções, né? Muito goleiro ruim. Assim, tem goleiro que. Ou Muslera, né, pessoal? Assim, não vou entrar em nomes, não. Porque se eu começo a falar de Muslera, começo a falar de goleiro, aí não dá. Para você ter melhor, o Vozinha é um dos melhores. O Vozinha de Cabo Verde. O Vozinha, eu tenho minhas dúvidas se ele tomaria esse gol do Japão. O Vozinha. Será que ele tomaria esse gol do Japão? Pois é, mas enfim, então a Noruega passou, vai ser o adversário do Brasil. Vamos fazer um vídeo à parte para analisar isso. Também tivemos, né? Vamos ter daqui a pouquinho México e Equador, né? O jogo atrasou aí, mas vai ser um bom jogo. Tô esquecendo mais algum jogo aí? Alguém que claro, já falamos que temos o Canadá, né? Que eliminou a África do Sul, né? Comentamos também como foi esse jogo, mas é isso, pessoal. Assim, acertamos algumas coisas, erramos outras, mas assim, acertamos a França, acertamos o Marrocos, acertamos o Brasil, né? Não tinha a Alemanha, né? Pagou pela soberba, né? De jogar com o time reserva lá contra o Equador, né? Ah, não mudou nada o chaveamento. Não mudou, mas muda a mentalidade, muda o espírito. O jogador que perde um jogo antes de um jogo decisivo, a concentração dele já fica alterada. Assim, como eu falei aqui no vídeo anterior, ninguém, jogador sério, jogador profissional, atleta né, propriamente dito, esses caras têm alergia à derrota. Então, mesmo que seja, já está classificado, não vai. Olha, até concordo o seguinte: minha seleção está classificada. Aí temos um jogo aqui do último jogo da fase de grupos. Aí eu vou poupar alguns jogadores, os caras que têm amarelo, ou aqueles que já estão ali com risco ali de ter alguma lesão. Agora, poupar todo mundo, igual a Noruega fez, não tem jeito, o time desse não pode avançar, pessoal. Tudo bem, avançou porque a Costa do Marfim não marca ninguém. Costa do Marfim é uma costa mesmo, né? Eles estão de costa o tempo inteiro e os atacantes fazem o que querem, né? A Alemanha foi assim, agora também com a Noruega, os caras não marcam nada, jogam muito, mas não marcam nada. Então, assim, pessoal, mas agora vai ser que o Brasil fazer diferente, né? Porque o Brasil marca, porque o Brasil é mais time que a Costa do Marfim, né? Porque o Brasil conhece os bons jogadores da Noruega, eles também conhecem os nossos. Mas assim, não. Olha, para não ficar em cima do muro, tá, pessoal? Vai dar Brasil, tá? Vai dar Brasil, mas vai ser no sofrimento até mais do que foi contra o Japão. Aí pode ser que seja por pênaltis, pode ser que seja na prorrogação, mas não vai ser fácil não, né? Mas aí o Brasil também tem que aprender, né? Tem que tirar lições do que foi o jogo contra Marrocos, do que foi o jogo contra o Japão, para poder, de repente, ter uma atuação um pouco mais, assim, consistente e coerente com o que é o Brasil. Mas então é isso, pessoal. Então, se eu tiver esquecido algum jogo aí, depois vocês me lembrem aí, tá? Mas é isso, né? Brasil, Marrocos, França, Canadá, por enquanto classificado, certo? Se eu tiver esquecido de algum aí, né? Mas acho que eu não esqueci não, né, pessoal? Até porque, né, a Noruega também, né, evidentemente, a Noruega classificou em cima da Costa do Marfim. E aí, esse jogo eu errei, tá, pessoal, que eu falei, que eu acho que eu achei que a Costa do Marfim iria conseguir alguma coisa, mas não dá, o time que não marca não consegue nada, né, aí eu errei mesmo, a Noruega, né, mesmo tomando goleada aí, vai para as oitavas, mas é onde que eles vão parar também, mas aí vamos depois comentar mais, né, com mais profundidade sobre esse assunto. Então é isso aí, pessoal, então um videozinho para falar aí mais desses jogos aí do 16 avos de final. E amanhã, possivelmente, voltaremos com outro, até porque daqui a pouco tem a Argentina, tem outras grandes seleções também jogando. E evidentemente que vamos falar tudo aqui no nosso canal Cascateiros. Então é isso aí, turma. Grande abraço, valeu, tamo junto.